você que está aqui, quanto você que está em casa nos assistindo. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Eu vou explicar rapidamente, elas vão colocar aí o PowerPoint, sobre a recolta. O pessoal da igreja já sabe o que é a recolta. Mas você que está vindo pela primeira vez, ou você que está em casa nos assistindo, a recolta é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para arrecadar fundos para ajudar assistencialmente as crianças especificamente. E esse trabalho é feito por mim e por cada um de vocês. Cada um de vocês pode fazer esse trabalho de arrecadar, não de colocar oferta do seu bolso, mas de sair e usar o seu dom de pedir, de falar, e pedir às pessoas esse recurso para que nós possamos atender as crianças em necessidade. Pode passar o slide, por favor. Então aí está Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre num só mandamento: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos ao nosso próximo, nós vamos fazer esse trabalho, deixar a nossa comodidade, deixar aquela coisa assim, eu não sei falar, eu não sei pedir, eu tenho vergonha. Mas se nós amamos o nosso próximo, nós vamos entender que aquelas crianças precisam de nós, precisam de mim, não precisa do outro, precisa de mim. Então eu vou fazer esse trabalho. Pode passar, por favor. Aí está em 2019 o que foi feito pela ADSA na nossa Associação Paulista Sudoeste. 4 núcleos de crianças foram atendidos, mais de 400 crianças atendidas pela recolta, pelo trabalho que você e eu fizemos no ano passado. Pode passar, por favor. Aí estão os 4 núcleos que foram atendidos em diversos lugares: Hortolândia, Araçoiaba, Itaberá e Apiaí. 4 núcleos que foram atendidos pela recolta, núcleos onde crianças órfãs, crianças abandonadas estão vivendo. Que maravilha, podemos ajudar, não é? Como chega até lá. Eu nunca fui num desses núcleos, mas o trabalho feito por mim e por você chega até lá e atende essas crianças. Pode passar, por favor. Queridos, agora aqui no meio da nossa recolta, o trabalho que foi feito pela ASA da igreja da Árvore Grande, ok? Nesse período de pandemia. Tem pessoas pensando assim, mas nós estamos em casa, ficamos em casa de quarentena e nada foi feito. Mas aí está um relatório do que foi feito nesse período de pandemia, um período onde muitas pessoas sem renda, precisando de auxílio, foram atendidas. 72 cestas básicas, 1.343 quilos de alimentos, 2.113 peças de roupas e calçados doados, 27 móveis doados, entre outras ações que foram feitas. E aí você vai ver algumas delas. Pode passar, por favor. Aí algumas famílias, algumas pessoas que foram atendidas com cesta básica. Pode passar, por favor. Aqui também, mais pessoas que foram atendidas, famílias todas foram atendidas com cesta básica, foram atendidas com alimento espiritual também. E aí o bazar solidário da ASA, que foi realizado aqui na igreja, a distribuição de roupas para aquelas pessoas que precisaram, vieram até aqui e pegaram as roupas e levaram para casa. A roupa que você e eu trouxemos. Pode passar, por favor. Mas aí pessoas, cobertores foram doados também, doados pelos irmãos da igreja e foram levados para as pessoas que precisavam. Pode passar, por favor. Aí também livros missionários foram distribuídos juntamente com as cestas básicas, atendendo a parte espiritual. Não adianta darmos o alimento físico, se o alimento espiritual não for junto, não é? Afinal de contas, quem nos sustenta é o nosso Deus. Pode passar, por favor. O alvo por membro, o alvo por pessoa, nesse ano de 2020 é de R$50. Difícil, irmãos? Difícil, R$50? R$50, como eu falei, não para você tirar do seu bolso, mas para você pedir. E você que está aí nos assistindo, se você receber alguém aí na sua casa pedindo para você, um amigo seu, um parente, um vizinho, pedindo para você com este envelope na mão, e ele vai dar o folder que está aqui dentro direitinho, explicar, pode dar um recibo para você também dessa doação que está aqui dentro, e você vai também colaborar. Você não vai fazer o trabalho pedindo, mas você vai fazer o trabalho ajudando, ok? Então você que vai receber as pessoas, colabore, para que cada membro atinja este alvo de R$50 por membro, e juntos atingiremos o alvo. Pode passar, por favor, o alvo da igreja. Outubro, o lançamento, hoje, propriamente dito. Em dezembro, o final da campanha da recolta, ok? Então nós temos aí 2 meses para trabalhar, para cuidar dessas crianças. Pode passar, por favor. Aí está o resultado da recolta do ano passado. O alvo de 2019 para a igreja da Árvore Grande era R$2.040. Nós recoltamos R$2.900,35. Louvado seja Deus, amém?
porque as crianças foram mais atendidas, melhor atendidas com esse recurso que foi doado. Então, que você continue fazendo a sua parte na recolta deste ano. Pode passar, por favor. Contamos com o seu envolvimento e, como apareceu rápido ali, rumo à vitória. Que vitória é essa? A vitória em Cristo, não é? A vitória de estarmos muito em breve com o nosso Senhor Jesus no reino dos céus e possamos aliviar o sofrimento daqueles que estão sofrendo aqui nesse mundo, ok? A Irani vai entregar para vocês, membros da Igreja Adventista. Se você não é membro e quer participar, está visitando hoje, eu quero participar, eu quero ajudar, peça um envelope para a Irani que ela vai te dar também. E você vai fazer esse trabalho e aí você traz, quando terminar o trabalho, você vai trazer e entregar para a Irani, ok? Então não fiquem nervosos, vocês vão receber na saída. E aqueles que estão em casa e não vieram, venham buscar os seus envelopes. Venham estar conosco no culto, venham buscar o envelope para que a gente possa fazer esse trabalho. Muito bem, outro esclarecimento rapidinho, outro assunto para os irmãos. Caso não vieram, venham buscar os seus envelopes. Venham estar conosco no culto, venham buscar o envelope para que a gente possa fazer esse trabalho. Muito bem, outro esclarecimento rapidinho, outro assunto para os irmãos. Para que a gente possa fazer esse trabalho. Muito bem, outro esclarecimento rapidinho, outro assunto para os irmãos. Entregar para a Irani, ok? Então não fiquem nervosos, vocês vão receber na saída. E aqueles que estão em casa e não vieram. Querido Deus, grandioso Pai que estás nos céus. Primeiramente, Senhor, louvamos Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bom, o Senhor cuida de nós. E louvamos Teu nome em especial nesse dia, Pai, porque o Senhor nos enviou este Teu Filho, Pastor Emerson Yamamoto, para que cuidasse de Tua igreja de Ave Grande, do Teu distrito de Ave Grande. E nós, nesse tempo, Senhor, que estamos com Ele, aprendemos a amá-lo, Senhor, a Ele e a sua família. Aprendemos a conviver com Ele, com os seus jeitos, com os nossos jeitos, e nós fomos nos acomodando, Senhor, nos acertando e cada vez mais próximos, e hoje podemos dizer, Senhor, com alegria, que amamos ao pastor Emerson, amamos a sua família, Pai, e portanto amamos muito mais ao Senhor, que nos deu essa família abençoada. Que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando o pastor Emerson em seu trabalho. Que o Senhor possa derramar o Santo Espírito do Senhor todos os dias sobre ele. Que o Senhor possa guiá-lo. Que o Senhor possa ajudá-lo em suas dificuldades, Senhor. E acima de tudo, Senhor, que o Senhor possa capacitar-lhe para cuidar de cada um de nós, pessoas pecadoras, falhas e difíceis que somos, Pai. Portanto, Senhor, pedimos ao Senhor essa bênção especial nessa data tão importante que é o dia do pastor. E tudo isso pedimos, Senhor, não porque mereçamos, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Feliz sábado a todos os irmãos. A irmã Cleide estava aqui trazendo para nós essa lição maravilhosa, né? E realmente devemos pensar nisso. Nós comentamos ali
que a verdadeira prosperidade é obedecer. Não tem nada melhor do que isso. Os frutos que o Espírito Santo dá constituem as maiores riquezas que nós podemos ter nessa vida. E nos levarão aí sim, pela graça de Deus, mas isso sim, comunicar-se-á inclusive no céu. O caráter, a personalidade que nós formarmos aqui na terra. E outra contribuição também a essa lição maravilhosa, Tiago 2,12, diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. E isso é maravilhoso. A lei realmente nos liberta. A lei é perfeita e o mandamento é santo, justo e bom. Vamos ficar de pé nesse momento, cantar juntos o hino 7, Sejas Louvado. Vamos nos ajoelhar para uma oração. Santo Deus, maravilhoso Senhor e Redentor nosso, a Ti mais uma vez, Senhor Deus, glórias Te damos. Toda honra, todo louvor, a nossa adoração por inteiro, Senhor Deus, sem mais ressalvas, sem mais reservas. Neste momento, neste dia, entregamos aos nossos corações tudo que somos e tudo que temos ao Teu altar, para que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, perdoando nesse momento os nossos pecados, o que Te suplicamos, Senhor Jesus, pedimos que o Teu Santo Espírito tome conta dos nossos corações, das nossas mentes e faça em nossas vidas o querer e o efetuar. Santo Deus, Teu será o nosso louvor todos os dias das nossas vidas. Louvaremos-Te nesta terra, enquanto vivermos, enquanto respirarmos, enquanto houver fôlego em nossos corações. Te louvaremos todos os dias das nossas vidas. E em breve, Senhor Deus, lá nos céus, poderemos Te louvar por toda a eternidade. E a cada época, a cada era, a cada ano que se passar, Te louvaremos mais e mais, e Te amaremos mais e mais. E não vemos a hora de que isso aconteça. Enquanto estamos aqui na terra, Senhor Deus, temos lutas, temos aflições, dificuldades. Por isso nós pedimos também, pelos méritos de Jesus, pelo sangue que verteu por nós na cruz, pela Sua graça redentora e maravilhosa, que neste dia o Senhor também venha estar com todos os nossos queridos que estão enfermos,
desempregados, que estão passando por lutas, por dificuldades, por problemas familiares, por problemas emocionais, por problemas com dependência química. Toda a ordem de dificuldades que este mundo nos oferece, entregamos em Tuas mãos, para que o Senhor traga as soluções necessárias, com o Teu poder e pelo Teu amor. Também, Senhor Deus, nós Te suplicamos que o Senhor use, nesta manhã de sábado, o pastor Emerson, para que com intrepidez anuncie as boas novas. Usa-o com o Teu Santo Espírito, para que a boca dele fale das Tuas novas, da Tua mensagem. Santo Deus, também Te agradecemos e Te pedimos, desde já, oferecendo o nosso louvor e a nossa oração, através dos dízimos e das ofertas, que o Senhor possa aceitar a nossa adoração e o nosso louvor, sempre, todos os dias das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te pedimos e agradecemos. Amém. Nesse momento, enquanto temos o vídeo Provai e Vede, poderemos trazer aqui os dízimos e as ofertas. Provai e vede. História de hoje: fogo de todos os lados. Elias Pereira é um pequeno agricultor que trabalha no cultivo de frutas e verduras em sua pequena propriedade no município de Caruebe, interior do estado de Roraima. A terra é muito boa e existem lavouras que ficam bem próximas umas das outras na mesma região. Elias dedica a maior parte do seu tempo a uma pequena plantação de tomates e outra maior de bananas. Há 2 anos, a produção de frutas era uma prioridade em sua chácara. Toda semana, um pequeno carregamento de bananas era vendido no mercado da cidade. Com o resultado da venda, ele exercia sua fidelidade para com Deus, pagava suas contas e vivia dignamente com sua esposa Marilza. Um dia, Elias foi chamado às pressas para ajudar a controlar o incêndio que estava acontecendo próximo à sua plantação de bananas. O vento e tempo seco favoreciam rapidamente a propagação das chamas e muitos bananais foram incendiados em questão de minutos. Ao chegar no local, Elias viu a destruição numa plantação de bananas e pôde imaginar a dor de perder tudo da noite para o dia. Enquanto caminhava pelas cinzas do que restou, Elias se lembrou de muitas coisas que já havia passado na vida, principalmente das orações, quando pedia a Deus que cuidasse de sua propriedade, pois era dali que tirava o sustento para sua família. Milagrosamente, um vento forte desviou as chamas que estavam indo em direção ao bananal de Elias. A menos de 4 metros de distância do fogo consumidor, a plantação de Elias foi poupada pelo fogo, mais uma vez comprovando o grande amor de Deus por sua vida, e testemunhou de sua fé para todos os agricultores da região. Aquele terrível incêndio serviu para mostrar que tudo nessa vida é passageiro e que era preciso estar sempre ligado ao Senhor com o coração puro, pronto para aceitar as decisões de Deus em qualquer situação. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Que alegria poder estar aqui novamente. Um feliz sábado a todos. É muito bom rever os irmãos, os amigos também que estão conosco nesta manhã. É muito bom podermos nos encontrar, não é? Depois de passarmos pelo pior da pandemia, já estamos retornando. Ontem recebemos um comunicado aí, que foi um comunicado oficial do Estado de São Paulo, por parte do nosso governador, dizendo que a partir de ontem, né? A partir de ontem, Sorocaba estava oficialmente, então, na linha verde. Já estamos, então, vivendo isso. Claro que a gente precisa continuar com os cuidados, porque a pandemia não acabou, não é? Então, nós não podemos dizer assim, olha, estamos livres, vamos todos tirar a máscara, não precisamos mais do afastamento social. Absolutamente, não podemos afirmar isso. Até porque tem indícios de que existe uma reinfecção, né? Vocês viram que alguns países da Europa estão voltando novamente à quarentena, né? Ao isolamento. E a França foi um dos primeiros países lá a decretar, então, essas novas regras, diminuindo, então, o contato entre as pessoas para que a pandemia não volte numa onda semelhante à que houve a primeira vez, né? Então, irmãos, a gente não está livre. Esses países europeus, eles são a referência para a gente aqui no Brasil, né? Porque começou lá primeiro, então, como começou lá, a gente tem como visualizar o que é que está acontecendo para a gente ter uma referência de comportamento aqui. Então, infelizmente, continuamos amordaçados, não é? É o poste fazendo um xixi no cachorro, né? Vocês já ouviram essa frase aí, né? Porque eram os cachorros que andavam amordaçados na rua, agora os cachorros estão dando risada da gente. Porque eles estão olhando para a gente e dizendo assim, agora é sua vez, vocês vão ver agora como é bom, né? Mas a gente fica, assim, claro, numa situação assim, bastante complicada que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz de poder estar na igreja, poder estar na casa de Deus, né? Você tem que encarar isso aqui como um grande privilégio, estar na casa de Deus. Podemos estar hoje aqui, né? E talvez em outros momentos isso nem vai ser mais possível se fazer. Mas, meus queridos, eu gostaria de, nesta manhã aqui, chamar um casal, um abençoado casal de nossa igreja, porque nós vamos ter aqui um momento especial, um momento, então, de ordenação desse casal ministerial. Quero chamar aqui à frente o irmão Nelson Malzone Silvério e a irmã Lucimara Pereira Malzone. Este casal abençoado que está nos presenteando também com a presença, com o trabalho que eles têm feito aqui, né? O irmão Nelson Malzone, ele nasceu no dia 12 de outubro de 1982, confere? As informações foram sua esposa que deu. A irmã Lucimara, ela nasceu no dia 25 de abril de 77, e eu descobri que, então, a irmã Lucimara, ela é do mesmo ano que eu nasci, do mesmo mês que eu nasci, só que ela nasceu um pouco depois. Eu nasci no dia 5, ela nasceu no dia 25. Portanto, eu sou 20 dias mais velho que a irmã Lucimara. Eu disse a ela, me respeite, porque eu sou mais velho. 20 dias de diferença, né? Mas é um prazer ter o irmão Nelson e a irmã Lucimara conosco aqui. Quando a igreja, ela indica uma pessoa para a função de ancião ou para a função de diácono, a igreja já está dizendo que a pessoa ela pode ser ordenada. A ordenação, talvez para aqueles que não conheçam os critérios da ordenação, a ordenação ela é uma separação de uma pessoa para uma função específica, tá? Então, o Espírito Santo, a gente entende que a partir daquele momento o Espírito Santo vai tomar conta da vida daquele indivíduo. Não que o Espírito Santo já não esteja na sua vida, mas te orientando para uma função específica, né? E no caso a igreja indicou o irmão Nelson então para o ancionato da igreja.
E quando a igreja reconhece, faz a ordenação, a igreja está reconhecendo o trabalho, está reconhecendo que a pessoa tem as virtudes para o ancianato, tem as devidas qualidades para o ancianato, e, portanto, pedindo a Deus que venha, então, abençoar a vida desta pessoa para este momento específico. A Bíblia tem dois textos que falam a respeito dos deveres a Bíblia cita o bispo, né? A Bíblia cita coloca esse título, mas na verdade o bispo e o ancião, eles têm, têm as mesmas prerrogativas, né? Então, se você ler a Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 3, ou se você for lá para o outro livro de Tito, você vai ter, então, praticamente as mesmas informações, né? O capítulo 3 do livro de 1 Timóteo, no verso 1, ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ou deseja o episcopado, excelente obra almeja. É realmente algo extraordinário, mas, por outro lado, de grande responsabilidade. É necessário, portanto, que o bispo ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Confere? Confere. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, olha o que a Bíblia menciona, não violento, porém cordato. Cordato significa aquele que concorda, aquele que vive em paz, não é isso? Inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo o respeito. Claro que não necessariamente, vamos dizer assim, a Bíblia indica que obrigatoriamente vocês precisam ter filhos, tá? Mas quando os têm, precisa governar bem, então, a própria família, a própria casa. Porque a pergunta é, se não governa bem a própria casa, como é que poderá ajudar a governar a casa de Deus? Então, vejo aqui que existem assim muitas qualidades que a Bíblia apresenta para o ancião, né? Para o ancião, para o pastor, para aquelas pessoas que estão na liderança de uma comunidade. E Nelson, eu vejo muitas dessas qualidades em você. Para aqueles que não conhecem talvez o Nelson, assim, eu vejo que tem alguns amigos conosco, e aqueles que estão também nos assistindo aqui, talvez não os conheçam, mas o Nelson tem assim realmente muitas destas qualidades. O Nelson é um homem muito estudioso. Eu estava conversando com ele, ele está no seu 16º livro publicado, não é isso? E tem mais alguns livros, inclusive um deles eu já pedi para reservar um para mim, que ele vai falar sobre a história de Sorocaba. É um homem muito estudioso, não só de assuntos secundários, que envolve a sua profissão, não é? O Nelson, ele é advogado, mas não somente isso, mas é muito estudioso da palavra de Deus. Confere? É isso mesmo? E o Nelson é uma pessoa muito educada. Os irmãos que têm talvez assim, mais proximidade, ou que terão a proximidade, afinal de contas ele se torna ancião agora, vamos dizer assim, vai ser ordenado nesta manhã. Portanto, aqueles que terão um contato mais direto poderão ver isso. O Nelson é uma pessoa muito educada, uma pessoa que eu particularmente, eu não sei se a Lucimara já ouviu bravo, nervoso. Talvez já tenha visto, mas eu particularmente nunca vi. E eu acho que para discutir com o Nelson realmente precisa assim ser bastante insistente, eu acredito, né? Porque o Nelson é um homem que tem domínio próprio, eu percebo isso de forma assim muito clara, né? E irmãos, são coisas assim
que os filhos de Deus precisam cultivar. Isso não é só dever daqueles que são bispos, anciãos, aqueles que aspiram o episcopado, mas isso é um dever de todos. Ter boas, vamos dizer assim, qualidades, buscar boas qualidades, não é? Algumas das qualidades que a gente tem, a gente vai aprendendo durante a vida. Eu não sei se você nasceu já assim bastante interessado na leitura, mas tem pessoas que não. Talvez você seja um deles, mas tem pessoas que não nascem com esta qualidade de ser examinador, de querer descobrir, querer estudar, mas com o passar do tempo essas pessoas elas vão adquirindo essas qualidades, né? E a maior qualidade de todas, ser espiritual e obediente ao Senhor, querer ser servo. E isso eu percebo que você tem de sobra também. Uma pessoa que quer servir a Deus. Uma pessoa que tem esse desejo no coração. E eu fico muito feliz de poder ter o privilégio de nesta manhã então fazer esta oração especial pedindo a Deus que venha então abençoá-lo. Veja, irmãos, que a Bíblia fala que ali no livro de Tito, a Bíblia menciona que essas pessoas elas não devem ser neófitos. Não, é aqui mesmo no livro de Timóteo, né, o capítulo 3, verso 6. Os bispos não devem ser neófitos. Neófitos significam os novos na fé, né? Aqueles sem experiência. E de acordo com o que a Bíblia menciona, então nós temos realmente esta, vamos dizer assim, segurança na pessoa do Nelson e da Lucimara também, porque o Nelson ele tem 25 anos de batismo. Segundo a Lucimara, você se batizou com 13 anos de idade. É isso mesmo? 13 anos de idade. De lá para cá, então, sempre sendo servo, trabalhando na casa de Deus. E olha que coisa boa, né? Depois de 25 anos de batismo, agora a igreja reconhece o seu trabalho e reconhece que você está apto para o ancianato. A Lucimara, ela batizou-se no dia 25, fazem 9 anos, né? Você não disse a data aqui. Fazem 9 anos que a Lucimara então batizou-se, e eles estão casados desde 2013, né? Portanto, 7 anos aí de casamento. Ontem eu disse para a Lucimara que o ministério de uma pessoa não se faz apenas com a figura masculina, mas que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E disse a Lucimara se ela concordava que o Nelson fosse ordenado ao ancianato. Porque muitas vezes o ancião ele deixa de atender a própria casa para poder atender a igreja. E ao falar isso, eu disse, Lucimara, você compra essa briga, você vai estar junto nessa jornada, nesse desafio que Deus está colocando nos ombros do Nelson. E ela disse, sim, pastor, estarei junta. Falei, que bom, que ótimo, né? Assim o casal se une para este momento especial. Essa missão do Senhor. Nesta manhã aqui, eu creio que só o irmão José Eduardo, que está aqui, que seja ordenado ao ancianato, né? Então eu vou pedir para que o irmão José Eduardo venha aqui conosco, nós teremos esse momento de oração especial, tá bom? E nós vamos impor as mãos. A Bíblia menciona que este é o sinal que deve ser feito no momento então que alguém está sendo separado para um ministério específico, né? É quando nós levantamos as nossas mãos e pedimos a Deus então a bênção e a presença do Espírito Santo. Eu vou tirar isso aqui do meio, vou pedir para que o Nelson venha mais ao meio, para que ele não fique fora aqui do ângulo de capturação da câmera, e nós vamos então fazer esta oração nesse momento. Através dos séculos, o Senhor tem separado homens
e mulheres para um trabalho especial, um trabalho específico. O Senhor não precisa de nós, porque os anjos viriam aqui e fariam esse trabalho com muito mais eficiência e seriam muito mais rápidos para fazerem. Mas apesar disso, o Senhor conta conosco. Homens como nós que aqui estamos, frágeis, fracos, débeis, pessoas com defeitos, mas pessoas que como eu, como Nelson, como o irmão José e os demais, pessoas que reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas debilidades e entendemos o quanto necessitamos do Senhor. Ó Pai, que a vida deste homem seja uma vida dedicada ao Senhor como sempre foi. O Nelson tem esse desejo no coração de te servir e tem feito com bastante alegria através dos anos. Ó Pai, nesta manhã de sábado, é um momento especial deste homem e desta família. Porque é um momento em que nós levantamos as nossas mãos. Porque desejamos, Senhor Deus, humildemente, pedir a morada do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo sobre a vida do Nelson. Ó Pai, que o Senhor o abençoe ricamente. Que o Senhor ilumine a mente deste homem. Para que, ao ser colocada a responsabilidade do ancianato sobre os seus ombros, que ele o cumpra fielmente segundo os seus propósitos. E é neste momento, Senhor Deus, que nós te pedimos a unção e a direção do Espírito Santo. Por favor, o livre das doenças deste mundo, assim como a Lucimara também. Permita, Senhor Deus, que ele tenha bastante saúde para conseguir te servir e fazer sempre o melhor. Ilumine a mente do Nelson, que ao pronunciar as suas palavras, ele seja claro e ele abençoe as vidas daqueles que os estarão ouvindo, Senhor. E que seja sempre para a honra e glória do seu nome. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos e te pedimos e confirmamos esta oração. Amém, Senhor. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado. Oficialmente ao corpo de Cristo. Obrigado. Amém. Deus abençoe. A gente quer tanto dar um abraço, né? Mas tem que ficar nesse toquinho, não é? Eita. Fazer o quê, né? Assim vamos. Irmã Lucimara, Deus te abençoe ricamente também, tá? Que você seja essa fiel companheira e que juntos façam um ministério para a honra e glória de Deus. É o melhor que puderem fazer, né? Ok, irmãos, nós vamos dar sequência então aqui ao estudo da palavra de Deus. Eu fico feliz de poder compartilhar esse tema com vocês. Fico feliz porque nós podemos estudar juntos a palavra do Senhor ainda eu diria em boas circunstâncias, né? Não em perfeitas circunstâncias, mas em boas circunstâncias. E eu gostaria de nesta manhã tratar de um tema que para algumas pessoas aqui, talvez isso seja um assunto, talvez assim, sem dificuldades. Talvez a pessoa não tenha nenhuma dificuldade ao ouvir isso aqui. Mas para outras pessoas talvez isso seja um tanto mais complicado e a gente precisa sempre relembrar, né, os conceitos bíblicos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo aqui, através do YouTube ou do Facebook, você que está presente aqui, deixa eu perguntar a você, você já desejou ser convidado para algum tipo de festa? Eu me lembro, por exemplo, que quando, na minha infância, eu morava numa comunidade, num bairro de pessoas muito simples, muito simples. Eu acho que a maior parte de nós aqui tem o mesmo contexto, né? Tem a mesma história.
Mas eu me lembro que quando alguém fazia uma festa de aniversário, alguma criança estava fazendo aniversário na rua da minha casa, eu me lembro que a gente tinha uma expectativa de ser convidado. E quando éramos convidados, a gente ficava assim feliz da vida, né? Porque a gente ia lá na casa do amiguinho, a gente ia poder celebrar junto com ele, então, aquele aniversário. E comer alguma coisa também, comer ali um salgadinho, comer ali um bolo, não é? E quem é que não gosta de comer um bolo, comer um salgadinho na casa de um amigo, não é? E quando a gente não era convidado, a gente ficava muito chateado. Às vezes a gente também fazia uma festa, né? Uma festa de aniversário. E a gente tinha também essa expectativa de convidar todos os amigos. Mas a minha mãe dizia assim para mim: filho, mas se você for convidar todos os amigos, a gente não vai dar conta. Não cabe todo mundo aqui, não dá para convidar todo mundo. E a gente ficava assim um tanto apreensivo. E agora, quem é que eu convido, no final das contas? Quando você se casou, você não pôde convidar talvez todas as pessoas que você gostaria de convidar. Você talvez teve que fazer uma seleção desses amigos, não é? E como é difícil a gente fazer seleção de amigos, né? Porque todos os amigos são importantes, mas a gente às vezes chega à conclusão: olha, não tem como convidar todas as pessoas. E principalmente aqueles que têm família grande. Aqueles que têm muitos irmãos, por exemplo, né? Na minha família, o meu pai tem muitos irmãos, a minha mãe tem muitos irmãos, mas de um tempo para cá a gente não quer mais saber disso, né? Parece que todo mundo se reservou a ter poucos filhos, né? E hoje o normal é ter 2, 3 filhos, não mais do que isso, mas no passado isso foi muito comum, as pessoas terem 7, 8, 10 filhos, né? Eu conheci uma senhora que ela teve 22 filhos e nenhum era adotado, todos eles eram filhos do ventre dessa mulher. 22 filhos. Fiquei imaginando, por exemplo, como é que eram as festas de final de ano. Pense, as festas de final de ano, as festas de Natal, de Ano Novo, o tanto de gente que essa mulher talvez recebia dentro da sua casa, né? Os filhos, os netos, as noras, os genros, né? Quanta gente para essas festas. O fato é que nós gostamos de festas. Quem é que não gosta de ir a uma festa, quem sabe, que você criou-se uma grande expectativa para aquele momento, né? Quem é que não gosta de ir a festas? A alegria quando a gente pode ir a uma festa, a alegria quando a gente pode estar nestes momentos especiais. E a Bíblia apresenta um personagem que gostava muito de festas. Mas esta festa era a melhor de todas. E ele fala a respeito dessa festa, ali no livro de Salmo, capítulo 122, verso 1. Nós estamos falando ali de Davi. E Davi, ele diz assim: olha, eu alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Gente, vocês estão com máscara, mas dá para falar. Alegrei-me quando me disseram. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: olha, eu fiquei muito feliz por ter sido convidado para essa festa. A igreja é um lugar de festas, é um salão de festas. Lógico que não festas carnais, não festas talvez como o ser humano está acostumado, mas é uma festa espiritual. Porque ir à igreja significa eu estar na presença de Deus. Ir à igreja significa eu me encontrar com aquele que me criou, com aquele que sustenta a minha vida, com aquele que me acompanha todos os dias da minha existência. É um lugar oficial onde nós nos encontramos com esse nosso Deus. E infelizmente, com o passar do tempo, nós vamos perdendo um pouco esta visão de que é um privilégio estar na casa do Senhor. É uma bênção estar na casa do Senhor.
em virtude de situações que acontecem na própria casa de Deus. A gente, ao olhar para a Bíblia, vê que a ideia de instituir um local de encontro foi ideia do próprio Deus. Ajuntamento de crentes não é ideia humana, é ideia do próprio Deus. No livro, por exemplo, de Êxodo, no capítulo 25, verso 8, você pode abrir a sua Bíblia aí, a Bíblia diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. A ideia de construir um templo, a ideia de construir um lugar oficial para o povo se encontrar com Deus, vem do próprio Deus. E por quê? Qual a razão de Deus instituir esta ideia? É porque de fato Deus queria ter um encontro, Deus queria estar no meio, Deus queria estar junto com as pessoas. É desejo de Deus estar junto com o ser humano. A visão que às vezes alguns têm de Deus é aquele ser superior que está muito distante e que é inatingível, que é inalcançável. Eu não consigo ter proximidade com esse Deus. E esta é a visão de algumas pessoas em relação a Deus, né? O Deus que criou todas as coisas, mas que nos deixou a própria sorte, em virtude talvez das lutas, das dificuldades que o próprio mundo apresenta. E de fato a Bíblia não menciona assim. Desde o Gênesis, no capítulo 3 do livro de Gênesis, você vê de maneira muito clara, quando o Senhor se encontrava na viração do dia com Adão e Eva, era um encontro que Deus queria ter com eles. E é interessante, né, que você tem as duas vias de contato com Deus, porque alguém pode estar pensando assim: não, mas peraí, eu posso fazer o meu culto lá na minha casa. Eu estou na minha casa e eu posso buscar a Deus ali, não é? É interessante que a visão que a Bíblia dá sobre a questão de igreja é muito interessante, porque quando existe um lugar onde Deus está, um lugar oficial do encontro com Deus, é a criatura indo em direção ao Criador. Quando eu estou no meu culto particular, eu estou lá na minha casa, é o Criador indo em direção à criatura, porque aonde estão 2 ou 3 reunidos, ali Deus está, é o que a Bíblia menciona. Mesmo que não hajam pessoas reunidas, mesmo que haja apenas um único indivíduo, um único filho, e essa pessoa está buscando a Deus, Deus vai ao encontro desta pessoa. Os nossos cultos individuais, a nossa adoração individual, ela tem assim uma importância tremenda. Eu estava conversando ontem à noite com uma pessoa. Essa pessoa, ela passou por muitas dificuldades, um período de muitas dificuldades emocionais. Teve muitos problemas emocionais. Entre esses problemas, ela teve síndrome do pânico. Entre esses problemas, ela teve, infelizmente, depressão. E parece que esses problemas têm aumentado com o passar do tempo, não é? Você e eu temos visto pessoas que têm sofrido muito com isso, se é que você não está sofrendo com isso. E eu estava conversando com essa pessoa e dizendo assim: e como é que você está agora, depois de ter passado talvez esses momentos mais difíceis? Como é que você está agora? Não, estou melhor, eu não estou bem ainda, talvez daquilo que eu gostaria, mas estou bem melhor. E eu disse assim a ele, eu falei: mas o que é que tem te ajudado a você a crescer, a progredir, e você se equilibrar emocionalmente? E a pessoa me respondeu assim: olha, pastor, o que me ajuda é acordar todos os dias às 4 da manhã. E eu não acordo com um despertador. Ele disse assim: se eu não tomar um remédio, eu não consigo dormir. Então eu tenho que tomar um remédio todas as noites para dormir.
Mas antes de eu tomar o remédio, eu converso com Deus dizendo assim: Senhor, aquele nosso horário, eu quero ter um encontro. Eu desejo estar contigo. E ele disse assim, e é impressionante, todas as madrugadas, às 4 da manhã, alguém vem me visitar e vem me acordar. E esse alguém, a gente sabe que é o próprio Espírito Santo, não é? Que vem falar à mente, e ele fala, é impressionante, eu acordo às 4 horas, e eu tenho um cantinho onde eu permaneço, nesse lugar, falando com Deus, das 4 às 6 da manhã, todos os dias eu tenho feito isso. E Deus tem me dado equilíbrio emocional, através desse meu momento com Deus, esse meu momento a sós com Deus. E é interessante, né, que algumas pessoas entendem que talvez isso seja, a adoração seja exclusivamente a minha devoção pessoal com Deus. Absolutamente não dá para a gente dizer que o culto público ele seja mais importante ou menos importante do que a minha devoção pessoal. Claro que o meu contato direto com Deus, ele é extremamente importante, mas o culto público foi instituído com Deus, existem algumas razões para ele ter sido instituído. Por que existe igreja? Por que existem cultos públicos? Se não houvesse a necessidade dos cultos públicos, o Senhor, ele apenas teria deixado, olha, quando você quiser falar com Deus, vá no seu quarto, a sós com Deus, feche a porta, se ajoelhe e fale com Deus. Lembra desse texto? Lembra? Pois é. Mas existem muitos outros textos bíblicos que dizem da importância do culto público. Portanto, essa visão, ela é divina. Eu não posso descartar o culto público, assim como eu não posso descartar também a minha devoção pessoal. Ambas as coisas são fundamentais, ambas as coisas são muito importantes. Se eu permaneço na minha casa, tendo condições de estar na igreja, eu estou apenas fazendo parte do processo, da minha espiritualidade. Eu estou cumprindo apenas parte do processo. É claro que existem pessoas que estão com muita dificuldade de vir à igreja. A gente entende. Pessoas que não têm como vir agora. Aliás, quando a gente fala em igreja, a gente tem assim, talvez uma visão do que significa igreja. E uma visão muito distorcida daquilo que Deus desejaria que a igreja fosse. A igreja é um ajuntamento de santos, não é o prédio em si, né? Porque isso é o templo, mas a igreja somos nós. É um ajuntamento de pessoas, né, que servem a Deus, que querem servir a Deus. Então, a gente às vezes tem uma visão muito distorcida da igreja. E dado a experiência que muitos de nós temos da igreja, a tendência que muitos têm é de abolir a ideia de vir à igreja. Eu posso buscar a Deus, eu posso estar com Deus, eu posso ter a minha fé reavivada apenas buscando a Deus de forma particular. Não necessariamente eu preciso ir para a igreja. Queridos, e igreja tem tudo para dar errado. É isso mesmo que você ouviu, tem tudo para dar errado. Sabe por quê? Foi instituído por Deus, mas o ser humano estragou tudo. A gente estraga as coisas que Deus faz. Após o pecado, nós nos tornamos pessoas muito difíceis. Muito difíceis. Aonde tem ser humano tem problema. Você já ouviu isso? A igreja escapa disso. Aonde tem ser humano tem problema. Porque nós somos problemáticos. Nós somos difíceis. E muitas pessoas se afastam da igreja porque tiveram maus relacionamentos. O grande problema, eu creio que o grande problema hoje da igreja são os maus relacionamentos. Os desentendimentos, as brigas. Não é? E um outro fator que eu creio também que tem feito as pessoas se afastarem da igreja é porque
talvez é muito mais cômodo ficar em casa. Quando eu estava fazendo as lives, eu estava muito preocupado, dizendo assim: olha, meus queridos, não se esqueça, você deve assistir a live, porque a live agora é o momento que a gente tem, é o recurso que a gente tem para a gente se comunicar. Mas quando isso tudo passar, quando as dificuldades elas forem diminuindo, nós precisamos voltar para a igreja. E é muito mais cômodo no sofá da nossa casa. E eu não estou dizendo isso para criticar você que está nos assistindo aqui pelo Facebook. Se você tem uma boa razão para ficar em casa, fique em casa. Mas você pode vir à igreja, venha à igreja, não fique em casa. Agora quem tem que avaliar é você. Eu não posso fazer esse julgamento. Mas é muito mais cômodo ficar em casa, num sofá extremamente confortável de casa, do que vir nesses bancos duros aí, de madeira. É muito mais fácil eu estar diante de uma tela e com um potinho de amendoim, não é isso? Quem sabe com um suco de laranja bem geladinho. E é muito melhor eu estar em casa, assistindo, quem sabe, a Novo Tempo, de bons, ótimos pregadores, de excelentes cantores. Muito mais simples. Mas Deus institui a igreja com propósitos bem definidos. A igreja tem problema, sim ou não? Sim, nós somos a igreja, nós somos problemáticos. A igreja tem as suas dificuldades, a igreja tem as suas lutas. Nós nos tornamos pessoas difíceis de relacionamento após o pecado. Eu fico imaginando como era o relacionamento de Adão e Eva, do casamento de Adão e Eva antes do pecado, e o que se tornou o casamento de Adão e Eva depois do pecado. Quem sabe as primeiras panelas voadoras depois do pecado, não é? Quem sabe as críticas, quem sabe as cobranças, profundas cobranças dentro do casamento entre Adão e Eva. Quem sabe ali um jogo de acusações entre os dois após o pecado. Mas Deus não fez assim. O propósito de Deus era muito diferente. O casamento de Adão e Eva antes do pecado, imagino que era um casamento de uma referência muito diferente daquilo que nós temos. Era realmente perfeito, um casamento perfeito. Após o pecado, as pessoas se tornaram muito difíceis de relacionamento. E a prova disso, de maneira muito contundente, de maneira muito direta e rápida, foi a própria relação entre os filhos de Adão e Eva. Não é? Quando o filho mais velho, ele se queixa com Deus de que a sua oferta não foi aceita, e ele mata o irmão mais novo. Então, de fato, queridos, a capacidade de relacionamento, a nossa capacidade de relacionamento, ela foi deteriorada, ela foi destruída pelo pecado. E a gente tem dificuldade de relacionamento. Não são poucos os escritores, o Nelson deve se lembrar de muitos deles, que falam sobre relacionamento. Não são poucas pessoas que produzem material para que a gente consiga, quem sabe, lendo esses materiais, a gente consiga entender melhor a questão dos relacionamentos. Igreja tem tudo para dar errado, porque somos muito diferentes. Somos pessoas que fomos criadas de forma diferente, nós temos o nosso temperamento que é diferente. Nós não somos iguais na forma de pensar. Nós não somos iguais na forma de avaliar as coisas. E não somos iguais também em relação aos valores da vida. Então, de fato, somos muito diferentes, muito diferentes. Mas por que Deus cria a igreja? Por que há tanta necessidade de a gente estar em comunhão, estar em grupo? E existem algumas evidências bíblicas que eu gostaria aqui de tratar com vocês. Uma delas está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios. Se você está com a sua Bíblia aí, você que nos assiste pela internet, abra a sua Bíblia. Se alguém precisar também de uma Bíblia emprestada aí, nós temos, a igreja tem como emprestar para você, tá bom? Só levante a sua mão, uma Bíblia vai chegar até você aí. 1 Coríntios, no capítulo 12... Eu vou pedir para que vocês leiam para a gente
e eu vou pedir uma gentileza. O irmão Nelson vai me ajudar a limpar esse microfone aqui. O irmão Nelson vai levar até você que vai fazer a leitura para a gente, tá? Então, alguém pode procurar 1 Coríntios capítulo 12, verso 21 e 22. Uma outra pessoa leia Romanos capítulo 12, verso 5. Eu vou pegar um outro aqui, tá? O sem fio, então, ele vai até você. O irmão Nelson vai limpar aqui. O sem fio vai até você e você pode fazer a leitura para a gente aí, tá? Romanos capítulo 12, verso 5, uma outra pessoa pode ler para a gente. Levante a sua mão aí, quem quer ler. Romanos 12, 5. Ninguém? Quem vai ler para a gente? Muito bem. Romanos 12, 5 lá no fundo. A irmã lê 1 Coríntios. Lucas 4, 15 e 16. Uma outra pessoa, levante a mão para ler para a gente. Quem vai ler? Muito bem, está lá. Atos capítulo 17, verso 2, uma outra pessoa. Quem vai ler? O pessoal tá. Muito bem. Colossenses capítulo 3, verso 15 e 16. Um outro irmão, por gentileza, ok. E Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Tá bom? Quem vai ler Efésios? Quem? Efésios. Muito bem. Tá bem. Muito bem. Então vamos ver as razões pelas quais o Senhor, ele institui a igreja. E o Senhor, ele não fala isso de forma direta, tá bem? Mas os apóstolos vão escrevendo a respeito desse assunto. Então, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 22. Irmã Cleide. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Uma das razões pelas quais o Senhor, ele cria o corpo, é chamado do corpo de Cristo, né? A igreja é chamada o corpo de Cristo. Porque nós deveríamos nos valorizar, nós deveríamos nos tratar com a mesma valorização, independente de quem somos. E existe o finalzinho do verso que diz assim: olha, uma parte do corpo não pode dizer à outra, você não é necessário. Existem alguns órgãos do corpo que você pode viver sem eles. Existem outros que são fundamentais. Se você perder, você não tem como viver. Não é possível, por exemplo, uma pessoa viver sem o coração, não é? Não é uma pessoa, por exemplo, é possível uma pessoa viver sem os rins. Não é possível. Alguns órgãos, eles são fundamentais, mas existem outros que mesmo que você não tenha, você consegue sobreviver. Dentre eles, a apêndice, por exemplo. Alguém aqui já sofreu de apendicite? Já teve crise de apendicite aqui? Não, nunca. Olha que coisa. É muito raro a gente ver num público assim, você perguntar e ninguém levantar a mão, né? Mas existem alguns médicos que até hoje pesquisam a respeito da apêndice. Por que existe apêndice? A pessoa, ela pode viver. Então, uma pessoa que ela tem crise de apendicite, ela vai até o médico, né? E se a apêndice ela está então inchada, se ela está cheia, se ela está ali a ponto de estourar, o que os médicos dizem? O que eles fazem? Eles fazem uma cirurgia para arrancar a apêndice, né? Um outro órgão, talvez que para muitos não se tem muito assim uma função, é a questão das amígdalas. Uma pessoa que tem muitas infecções nas amígdalas, normalmente a indicação dos próprios médicos, né? Não sei se hoje ainda é essa indicação, mas no passado era muito, muito forte isso, né? Arrancar as amígdalas, vamos arrancar as amígdalas. Agora, se as amígdalas existem, se a apêndice existe, mesmo que não seja muito bem compreendida pela medicina, é porque, se Deus colocou ali, é porque aquilo tem o seu valor, tem utilidade.
Deus não colocaria um apêndice no ser humano sem nenhuma necessidade. Deus não criaria as amígdalas se não houvesse a sua função. Mesmo que algumas pessoas entendam, eu posso viver sem amígdala, eu posso viver sem apêndice. Vai viver sem apêndice. Mas dizer que aquilo não tem necessidade, que aquilo não tem o seu valor, não é? E de fato, se você puder salvar uma parte do seu corpo, seja qual for ela, você vai salvar. Um médico dizer assim para você, olha, você tem 2 rins aí, um rim ele tá meio comprometido. Nós podemos tratar ou arrancar, o que você prefere? Eu duvido que alguém diga assim, arranca logo, doutor. Você tem 2 pulmões, vamos arrancar um, não é? Vamos arrancar um. E se alguém precisasse de um pulmão, e você fosse uma das pessoas, talvez assim, compatíveis para fazer a doação de um órgão assim, claro que todos valorizariam os seus próprios órgãos. Não existe nenhuma parte do corpo que a gente desprezaria. Vamos arrancar isso aqui não tem necessidade. Eu tenho 2 mãos, vou arrancar uma. Eu tenho 2 pés, vou arrancar um. Eu tenho 2 olhos, vou arrancar um. Qualquer parte do corpo é necessária, é importante. Assim, Deus institui a igreja para dizer assim, todos são importantes. Todos, sem exceção, são importantes. Aqueles que de repente assentam-se nos bancos e que não se apresentam na frente, que não estão em evidência. Alguém pode menosprezar esta pessoa e dizer assim, coitado, aquele irmão, coitado, mas a Bíblia não trata dessa forma. Dentro do corpo de Cristo, todos somos necessários. E o corpo de Cristo é criado então para que haja uma ajuda mútua, uma valorização entre os filhos de Deus. Romanos capítulo 12, verso 5, quem vai ler para a gente? Muito bem, irmã Irani. Leva lá por gentileza então aí, irmão Nelson. Deus. 12, 5 do livro de Romanos. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A palavra-chave para a gente entender o texto é a palavra unidade. Unidade. O que é uma unidade? É uma coisa única. É uma coisa que não tem divisão. O Senhor cria a igreja para que a igreja seja uma unidade. Talvez o exemplo mais claro de uma igreja em unidade seja a igreja do livro de Atos, no capítulo 2, ali é muito claro para mim. Onde as pessoas tinham um único propósito, tinham um único pensamento, as pessoas tinham um único objetivo, as pessoas se ajudavam mutuamente. Ali me parece o exemplo mais claro da questão da unidade. A igreja adventista está presente em mais de 200 países ao redor do mundo. Uma das coisas que une a igreja é o próprio corpo doutrinário da igreja. Uma das coisas que une. Porque se você for a qualquer parte do mundo, os ensinamentos e o pensamento ele será o mesmo. Quando a igreja começa a perder essa identidade, a estrutura da igreja é abalada. É abalada. Então, de fato, a igreja ela foi criada para que fosse um corpo único, para que as pessoas tivessem os mesmos propósitos, para que as pessoas tivessem os mesmos objetivos. E o diabo tem tentado destruir isso, colocando doutrinas falsas dentro da mente de alguns. E alguns de nós, às vezes, temos uma tendência muito forte em valorizar aquilo que pessoas fora do círculo da fé produzem, de pensamentos, talvez, de pensamentos teológicos, ou pior ainda, de pensamentos ideológicos. E os pensamentos ideológicos
de pessoas que não são tementes a Deus tem destruído a igreja. Porque vence esses pensamentos e eu me sinto assim muito preocupado quando um jovem está chegando na fase de faculdade. E muitos desses jovens vão para a universidade e ali enfrentam professores que são infelizmente ateus. E que vão colocando na mente desses jovens que Deus não existe. E muitos, grande parte da juventude, existe uma pesquisa, inclusive, que grande parte da nossa juventude acaba se afastando da igreja, saindo da fé no período da faculdade. Então, aqueles que são mais jovens, aqueles que vão enfrentar este ambiente, você precisa estar muito bem estruturado para que seres humanos não te convençam de que Deus não existe. O próximo texto é Lucas capítulo 4, verso 15, verso 16. Quem vai ler? Alguém levantou a mão, não lembro quem. Muito bem, o irmão está ali. Lucas 4, 15 e 16. 4, 15 e 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou para... Está falando aí da pessoa de Jesus Cristo. Nós utilizamos, os adventistas utilizam muito esse texto para falar a respeito da guarda do sábado, não é isso? Mas a intenção primária do texto não é a questão sabática, não é a questão da guarda do sábado. A questão primária é o seguinte, é dizer assim, olha, Jesus foi para uma sinagoga segundo o seu costume. O que é um costume? É uma coisa que você repete por muitas vezes durante muitos anos, isso é um costume, não é? Jesus segundo o seu costume, isso é uma mensagem que ela está explícita no texto. Jesus tinha o costume de ir à igreja. Será que Jesus precisava ir para a igreja? Jesus tinha uma comunhão direta com Deus Pai. Era uma comunhão direta. Não havia nada que pudesse, quem sabe, atrapalhar esta ligação que Jesus tinha com Deus Pai. Mas Jesus ia à sinagoga, porque ele entendia que aquilo era plano, parte do plano da salvação. A adoração pública, ela é extremamente importante na nossa vida. O fortalecimento mútuo. Jesus, segundo o seu costume, ia às sinagogas. Atos capítulo 17, verso 2. Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Perceba que as palavras elas se repetem aí. Segundo o seu costume. Paulo, segundo o seu costume, foi durante 3 sábados à sinagoga e estava ali ensinando as pessoas, estava ali ajudando as pessoas. Então veja que esta ideia de que a igreja não é necessária é uma ideia que não se confirma pela palavra de Deus. Jesus ia às sinagogas, os discípulos iam às sinagogas, era um costume desses homens irem à igreja. Então, de fato, perceba que a afirmação bíblica é: vá para a igreja. A igreja é problemática? Sim. A igreja tem dificuldades? Sim. Mas vá para a igreja. Vá para a igreja. Um outro texto, Colossenses capítulo 3, verso 15 e 16. 3, 15 e 16. A palavra diz assim: seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Se tem uma coisa que é bonita da nossa parte, é vir à igreja porque nós somos agradecidos. É vir à igreja porque nós temos no nosso coração a gratidão e queremos nos encontrar com Deus. Olha que coisa linda. Então, no final das contas, vir à igreja é um ato de gratidão. Entenda isso. Vir à igreja é um ato de gratidão. Deus abençoou a sua vida durante a semana, Deus conservou a sua vida, Deus te deu o pão de cada dia. Vá para a igreja porque isso é um ato de gratidão. Olha que coisa linda. Duas outras coisas que aparecem aí no texto: instruí-vos e aconselhai-vos. Alguém pode estar pensando assim, mas eu vou para a igreja para receber conselhos. Não. Eu não tenho condição. Lá naquela igreja não. Pode ser que em outra igreja o contexto seja melhor, mas naquela igreja que eu frequento, eu não acredito que seja um bom lugar para receber um conselho. Se eu não vou receber um conselho na igreja, eu vou receber em outro lugar, porque alguém vai me aconselhar. Eu posso receber, quem sabe, um conselho na beira de um bar, não é isso? Eu posso receber, quem sabe, um conselho num baile. Eu posso receber um conselho, quem sabe, de um professor. Não significa que fora da igreja não tenham bons conselhos. Não estou dizendo isso. Mas o princípio de se receber um bom conselho é, de fato, você ter alguém que vá te aconselhar e que seja temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 17. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual a chance maior de eu receber um bom conselho dentro da igreja ou fora dela? A chance maior. Pode ser que alguém não tenha recebido um bom conselho dentro da igreja. Alguém que não, porque existem pessoas que estão em diferentes graus de comunhão com Deus, experiências diferentes de comunhão. Mas alguém que é temente a Deus, alguém que tem tempo, que passa tempo com Deus, é alguém que necessariamente saberá dar um bom conselho. Porque a sabedoria não vem dele, a sabedoria vem de Deus. Às vezes a nossa vida está uma confusão e a gente não encontra saída, não encontra alternativa para as confusões que a gente se mete. Aonde eu preciso buscar o conselho? É com aquele que teme a Deus. E se você está dentro da igreja, a chance de você receber um bom conselho, através da pregação da palavra, através de alguém que faz um comentário com você, tece um comentário com você, através de alguém que em particular senta com você para conversar, a probabilidade de receber um bom conselho é dentro da igreja. E a Bíblia diz: instruí-vos, aconselhai-vos. Quando a gente percebe que alguém está indo por um caminho equivocado, é o nosso dever conversar com a pessoa. E talvez a gente esteja vivendo um momento em que nem conselhos mais são bem vistos. Nem conselho mais a gente quer receber. Porque receber um conselho na mente de alguém pode talvez assim dar um ar de fragilidade, dar um ar de inferioridade. Quem aconselha é maior do que aquele que é aconselhado. Talvez na mente de alguns seja assim. Mas o fato é que aquele que está inserido no problema, às vezes, não tem a visão daquele que está fora do problema. E que tem condição de, inspirado por Deus, dar um bom conselho. Então, a Bíblia diz assim: vá para a igreja, porque lá você pode receber um bom conselho. Vá para a igreja porque a igreja é um ato de gratidão. Agora, o outro texto, Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Estamos indo para o final aqui da nossa mensagem. 4, 15 e 16, mana. A minha tradução fala assim: pelo contrário, falando a verdade com o Espírito de Deus, cresçamos em tudo até alcancemos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas.
E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Vocês entenderam a mensagem do texto? Só tem um jeito da igreja dar certo. Porque a igreja tem tudo para dar errado. Como eu disse, somos muito diferentes. Temos opiniões diferentes, temos uma visão diferente dos outros. Uma coisa que ofende para um, não ofende para o outro. Uma coisa que atrapalha um, não atrapalha o outro. E dentro do casamento você vê isso de maneira muito clara. Alguém que joga a toalha em cima da cama e para o outro aquilo é a morte. Mas eu já falei para você, toalha não é em cima da cama. Aquele que coloca um sapato na prateleira como parte da decoração, não é isso? Aquele que joga o lixo aonde está ali mesmo. Os relacionamentos. E se na igreja nós temos um grupo grande de pessoas, a chance de nos estranharmos, a chance de nos desentendermos é enorme, é grande. Porque somos indivíduos pensantes. Somos indivíduos que cada um tem os seus valores. O que pode nos unir? Somente Cristo Jesus. Então, na minha visão é muito claro, uma igreja que tem muitas brigas, está faltando no final das contas, Cristo Jesus. Quando existe muito desentendimento, o que é que está faltando? Buscar mais a Cristo Jesus. Com todos esses aspectos, eu quero ler o último texto desta manhã. Hebreus capítulo 10, o verso 25, e esse eu quero ler junto com vocês. Hebreus, está bem no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 10, o verso 25. O que diz o texto? E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, porém, o que a Bíblia diz? Devemos estar juntos, ainda mais quando o tempo se aproxima, o fim se aproxima. Se Paulo estivesse escrevendo nos nossos dias esse texto, a ênfase seria maior ou menor do que quando ele escreveu? O que vocês acham? Paulo, eu acho que ele apelaria de maneira muito mais forte. Muito mais forte. Paulo talvez diria assim para a gente: vocês não conseguem enxergar, vocês são cegos. Vocês não conseguem observar as coisas ao redor de vocês. Essas pandemias que têm acontecido, esses desastres naturais, a falta de amor no ser humano, no coração do ser humano, as pragas, as pestes, a fome, todas estas coisas são prenúncios de que Cristo Jesus está voltando. E se Cristo Jesus está voltando, a atitude que vocês têm que ter, imagine Paulo falando isso, não sou eu, imagine Paulo. Vocês precisam estar juntos no mesmo propósito, precisam estar na igreja. Não desvalorize a igreja. A igreja tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas pense, você também tem, eu também tenho. A igreja só tem problema porque nós somos problemáticos. E enquanto a gente achar, por exemplo, que o problema está no outro, e eu ouvi isso numa frase de um aconselhador de casais. Enquanto você achar que o problema está no outro, o seu casamento nunca vai dar certo. Ele diz assim: quando você olha para o seu cônjuge e entende que o seu cônjuge é o problema, o seu casamento nunca vai dar certo. O casamento dentro da fé cristã, dentro de uma comunidade cristã, é a mesma coisa. Enquanto eu achar que o meu irmão é o problema, talvez eu nunca me sinta confortável dentro dessa comunidade. Eu nunca me sinta feliz dentro dessa comunidade. Todos nós precisamos reconhecer os nossos próprios erros, as nossas debilidades.
Todos nós precisamos reconhecer que precisamos de Cristo Jesus, precisamos buscar mais a Cristo Jesus. Mas a mensagem final: o dia se aproxima, o dia se aproxima. Não será fora de uma comunidade de crentes que eu vou fortalecer a minha fé. Não será. Quando você pega uma brasa de uma fogueira, e você tira esta brasa e coloca à parte, a tendência é que essa brasa ela vá se resfriando, até que ela se apague por completo. Quando você deixa todas as brasas juntas, elas vão se queimando até terminarem, até acabarem ali o combustível. Até o fim. Elas permanecem acesas até o fim. Eu pergunto a você: você quer permanecer aceso na sua fé até o fim? Até o último dia da sua vida? Você quer dizer assim: Senhor, eu não quero perder a minha fé, eu não quero perder a minha salvação, eu não quero perder os seus propósitos para a minha vida. Por mais difícil talvez que a sua igreja seja, entenda que o lugar que você deve estar é dentro da sua igreja, porque é lá que Deus se manifesta, é lá que Deus habita e é lá que as pessoas têm o mesmo propósito, apesar de todos os problemas. A pandemia, ela deu uma chacoalhada, não é? Ela revirou as cartas, como dizem. Alguns estadistas, eles diziam o seguinte, né? Que para mexer com as cartas do mundo é necessário guerras. Não sei se você já ouviu essa frase, Nelson. Mas alguns estadistas, eles criavam as guerras para revirar as cartas, para que a ordem das coisas elas mudassem, para que as realidades elas mudassem, né? Os estadistas pensam assim. E de fato a pandemia parece que revirou as cartas. Revirou as cartas e mudou a realidade de muitas pessoas. Quantas pessoas com empregos bem definidos e estáveis perderam o seu emprego? Quantas empresas estáveis, antigas, tradicionais fecharam as suas portas? Parece que a pandemia ela veio para dar uma reviravolta, para chacoalhar as coisas. E muitas pessoas que estavam fora, ao perceberem o momento que estão vivendo, se aproximaram. Muitas pessoas que estavam dentro, em virtude das circunstâncias, se afastaram. Mas eu não posso usar a pandemia como desculpa para não vir à igreja. Porque às vezes a gente pega um ônibus lotado, a gente vai ao supermercado, o supermercado está até o teto de gente. A gente vai trabalhar na empresa, nos encontramos lá com os nossos colegas. E quando a gente fala em igreja, opa, igreja, não posso ir, é a pandemia. A pandemia, ela está tomando culpa de tanta coisa, coitada, não é? Está levando a culpa de quase tudo. Isso está acontecendo, é culpa da pandemia. Aquilo está acontecendo, é culpa da pandemia. Eu entendo claramente que algumas pessoas não têm condição de vir à igreja. Não tem condição. Porque tem doenças graves, porque estão no grupo de risco. E se estão no grupo de risco, o nosso conselho é, realmente, não venha por enquanto. Não venha, é melhor que fique em casa. Mas aqueles que têm condição, aqueles que têm saúde, por que não vir à igreja? Por que utilizar a pandemia como desculpa, talvez, para ficar em casa? A gente não pode usar a pandemia, culpar a pandemia. Eu acho que cada um tem que fazer a sua avaliação. Eu posso ou não estar à igreja? Eu estou me acomodando? Eu me acomodei, não quero ir mais para a igreja, estou achando melhor ficar em casa. Eu perdi mesmo a visão de como é importante a igreja, como é importante estar na casa de Deus. São coisas que a gente precisa avaliar. Eu não posso avaliar você, você não pode me avaliar, porque cada caso é um caso. A responsabilidade, a gente tem que responder isso diante de Deus, não diante dos homens. Mas eu estou falando isso para a sua reflexão.
Se eu estou frequentando muitos ambientes onde tem um aglomerado de pessoas, por que eu estou dizendo não posso ir à igreja? Porque a pandemia, ela está pegando muitas pessoas. Queridos, Deus cria a igreja com propósitos bem definidos e importantes. Eu preciso dar valor àquilo que Deus criou, àquilo que é realmente importante para a minha vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fiquei feliz da vida quando eu me lembrei, hoje é sábado, vou para a igreja. Fiquei feliz quando eu me lembrei, hoje é domingo, vou para a igreja. Quarta-feira, vou para a igreja. A igreja precisa ser encarado como um privilégio para a gente. Estar no culto precisa ser encarado como um privilégio para a gente. E não um dever, um cumprimento de regras, de normas. Não é? É uma alegria, é um prazer imensurável estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. A gente pode repetir isso de maneira um pouco mais enfática? Alegrei-me quando me disseram. É isso aí, meus irmãos. Deus nos abençoe para que essa seja a nossa resposta. E que sempre tenhamos no nosso coração a gratidão por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Nós vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar o hino final que será projetado. Aqueles que estão nos assistindo também verão o cântico aí. Estamos perante o Senhor. Então, lembrando, nós vamos ter na sequência, após a oração, então, aqui, a nomeação da grande comissão, daqueles que farão parte dessa comissão maior, tá bom? Nós faremos oração, aqueles que desejarem se retirar, poderão fazê-lo. Eu vou pedir ao irmão Zé que fique à porta ali, quem sabe para cumprimentá-los, não é? Se você quiser permanecer também, não há problema, ok? Sem problema nenhum, mas nós encerramos então
o momento do nosso culto, a nossa adoração. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pelas tuas bênçãos em nossa vida. Obrigado porque o sustento vem do céu, o sustento vem do Senhor, as forças do nosso corpo vêm do Senhor. Obrigado porque através deste poder do Senhor, nós temos condições de continuar a nossa jornada aguardando ver Jesus em breve. Enquanto isso não acontece, que possamos estar na casa do Senhor, viver na presença do Senhor de maneira particular, nos nossos cultos particulares, na nossa devoção pessoal, mas também estar na casa do Senhor, juntos adorando aquele que nos criou e trazendo a nossa adoração e cantando hinos de louvores, porque o Senhor é digno. E que o Senhor nos abençoe, nos dê alegria de continuarmos realmente na sua presença, vivendo em paz, em harmonia e em unidade com os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, então, para tanto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se quiser colocar o hino de despedida, poderá colocar. Aqueles nossos amigos que estão... Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo